Feliz sábado para todos. Saudações também para quem nos acompanha da internet aí. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Cervelli e eu tenho a honra de estar aqui hoje com vocês. E hoje a gente vai tentar realizar algo diferente, tentar tirar uma mensagem da genealogia. Será que a gente consegue? Vamos ver? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa da genealogia. Vou começar a leitura aqui. E esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, ou humanidade, no dia em que foram criados. Ou seja, nós somos, então, a imagem de Deus. O verso 13 diz assim: viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha que interessante. Então, Adão, ele é a imagem de Deus, mas já a sua descendência é a imagem de si mesmo. Então, a gente percebe que existe uma diferenciação, e essa diferenciação ela é clara, porque nós sabemos que o homem, então, ele foi afetado pelo pecado. Mas vamos continuar a leitura aqui. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, gerou a Enos. E depois que gerou a Enos, viveu Sete 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E aí vai. É uma leitura bem cansativa. Não sei se você gosta de ler genealogia. Se essa é a parte preferida do ano bíblico. A minha não é. A tendência é ser bem entediante. Mas a genealogia ela é muito importante e nós podemos tirar coisas muito boas da genealogia. Primeiro, é o fato de que a genealogia nos mostra que esses são personagens que realmente existiram. Eles têm um span de vida aqui maior do que é o normal hoje, mas a tentativa aqui é demonstrar que sim, eles foram personagens reais. Também o motivo aqui da genealogia é que existe um cuidado, porque existia uma promessa, e essa promessa apontava para a semente santa, aquele que viria e salvaria a raça humana. Mas existe aqui também um motivo muito, muito pior. É nos mostrar que nós somos, desde Adão, governados pela morte. Você já caiu na realização de que você irá morrer? Já pensou nisso? Quando nós somos muito jovens, nós não pensamos nisso. Mas todos que estamos aqui, iremos morrer. Nenhum de nós vai sair daqui vivo. Quando eu tinha 20 anos, eu pensava assim, nossa, uma pessoa de 40 anos é muito velha. Já está no bico do corvo. Mas, hoje eu tenho 41 e me sinto aqui todo cheio de energia. A verdade é que está chegando ao fim. Você já parou para pensar nisso? Mesmo você sendo muito jovem, é importante que você pense nisso. Todos iremos morrer. E provavelmente aqui a maioria de nós já temos alguém que nós amávamos e perdemos. E se você ainda não tem, você terá. Todas as pessoas que você mais ama, você irá perder. E vai doer muito. É importante que nós venhamos a falar aqui sobre o luto. O luto, ele tem
6 fases. A primeira fase é da negação. É quando a pessoa ela recebe aquela notícia do médico: você tem câncer e é incurável. Você para e você pensa assim: não, isso não é possível, isso não está acontecendo comigo. Ou então você recebeu a mensagem de que alguém morreu e você pensa: não, isso tem que ser alguma brincadeira. Essa é a negação. Eu vejo também isso acontecendo muito dentro do grupo dos evangélicos. Trabalhando no hospital como capelão, muitas vezes eu vejo os pastores visitando os pacientes e o paciente está com câncer terminal e o pastor está dizendo: não, isso não é nada, você vai ficar curado. Olha, irmãos, eu acredito em milagres, mas são milagres, são chamados milagres porque eles são muito raros. Sabe como também se manifesta essa negação da realidade? É quando a pessoa morre e você fala assim: não, mas está no céu, não precisa chorar. E quantas vezes eu vi isso no hospital? O pastor fala: não precisa chorar, o teu amado ele já está no céu, está olhando por você, está cuidando de você. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o luto ele tem certas fases que você tem que passar por elas para que possa haver cura. E se você não passar, não haverá cura. A segunda fase do luto é a raiva. Quando você perde alguém que você ama, quando você perde um relacionamento, quando você perde um emprego, você tem a reação de raiva. Você já viu uma pessoa que está com raiva de Deus? Por que, Senhor? Por quê? Porque essa pessoa morreu. E isso é parte do processo da dor. É interessante que hoje a gente tem muitos hinos falando sobre o amor de Deus, como Deus nos ouve. Mas se você for na Bíblia hebraica e você vê como eram escritos os salmos, você vai ver que tem muitos salmos falando assim: Senhor, por que você não me ouve? Por que o Senhor me abandonou? Eu não vejo nenhum cantor hoje fazendo hinos assim. A gente não tem a coragem de reconhecer a dor como os escritores da Bíblia hebraica tinham. E quando você perde uma pessoa que você ama, é muito dolorido. E a raiva vem. Às vezes a raiva vem contra o médico. Uma vez eu fui chamado para atender um grupo de pessoas e o paciente ele havia tido um derrame. E eu cheguei para atender, eu falei: olha, eu sou o capelão, eu vim aqui para dar suporte para vocês. E uma das pessoas se virou e falou assim: olha, a gente não precisa de capelão, e se a gente precisar de capelão, nós vamos querer um capelão americano. Então eu falei assim: olha, espero que vocês não precisem de capelão, mas se vocês precisarem, eu estou aqui por vocês. Aquela pessoa estava reagindo com raiva, mas a raiva era contra mim? Não. A pessoa estava reagindo com raiva porque ela estava em luto. Depois tem a fase da barganha. Normalmente a fase da barganha, ela envolve a questão da culpa. Sexta-feira, agora, eu estava no hospital, o paciente teve um ataque cardíaco, o coração parou, nós ligamos para sua esposa, e a esposa veio correndo enquanto nós estávamos tentando ressuscitar o paciente, e ela vem correndo e gritando: eu sabia, eu não deveria ter saído. Como se fosse mudar alguma coisa. Mas é a questão da barganha. Você pensa: olha, se eu tivesse tomado a vacina, se eu não tivesse ido naquele lugar. É a questão da barganha, envolve culpa. Depois da barganha nós temos a depressão. Quando você perde alguém que você ama, quando você perde um relacionamento que é importante para você, haverá depressão. Só não haverá depressão se você não amava a pessoa de verdade. Então se espera que sim haverá depressão. Então quando uma pessoa perdeu alguém que ama, nunca fale para ela: não fique triste. Nunca fale isso. Você está violando a dor da pessoa. A pessoa terá depressão. Depois vem a aceitação. E depois vem a busca pelo significado. Quando nós estamos aqui falando sobre a dor, sobre alguém que você perdeu, que era importante para você,
Essa é a busca pelo significado. Muitas vezes também, essa busca pelo significado impulsiona você a realizar coisas que você não faria se você não tivesse perdido aquela pessoa que você ama. Você sabia que os maiores conquistadores do mundo, a maioria deles, eles eram órfãos? A dor, ela tem uma habilidade grande de transformar as pessoas. Agora, a gente lendo aqui, eu quero que nós possamos estudar sobre a vida de Enoque. Não é Nhoque, é Enoque. Eu sei que vocês estão com fome, mas a gente vai estudar sobre a vida de Enoque. Muitos estão pensando assim, nossa, eu não sei muita coisa sobre a vida de Enoque. Ninguém sabe. Por causa disso, existem pelo menos 3 livros atribuídos a Enoque. São livros chamados pseudepígrafos e tem tradições falando sobre a pessoa de Enoque. Mas, quando eu estava lendo aqui essa sequência da genealogia, que sem dúvida nenhuma foi extremamente chato, vocês podem ser sinceros comigo? Vocês perceberam que alguns verbos eles se repetem? Alguns verbos principais? Será que vocês perceberam quais são os verbos? Alguém percebeu os verbos aqui? Da leitura? Qual? Viveu, morreu. Tem um outro. Gerou. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Essa é a sequência. Viveu, gerou, morreu. Então essa é uma característica da literatura hebraica, a repetição. Quando você está lendo a Bíblia, você vai perceber que eles falam uma coisa e um pouco depois repetem a mesma coisa. Você fica pensando, mas por que isso? Que coisa mais chata. Para que serve isso? Ela tem uma função retórica. Ela quer transmitir uma mensagem. E nós temos aqui a repetição. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Mas essa repetição, ela se acaba quando nós chegamos justamente na vida de Enoque. Na vida de Enoque você terá viveu, você terá gerou, mas você não terá morreu. E isso é fantástico, por quê? Porque é como se o escritor da Bíblia, ele tivesse falado para você, olha, até aqui a leitura ela foi entediante, mas aqui eu quero que você realmente pare e você preste atenção. Enoque, ele era o 7º a partir de Adão. Ele é o ápice, então, da descendência que seguia os caminhos de Deus. Então, há de se esperar alguma coisa excelente, alguma coisa boa. E eu quero comparar, então, um pouquinho desse Enoque com a descendência de Caim. Se você voltar ali, alguns versos, ali, na verdade, no capítulo 4, diz que Caim coabitou com sua mulher, teve um filho, e o seu filho recebeu o nome de Enoque. Enoque significa aquele que é dedicado, aquele que é iniciado. E então Caim colocou o nome de uma cidade com o nome de Enoque. Imagina que legal, você ter a tua própria cidade com o teu nome. Isso é muito legal. Eu tenho que admirar Caim aqui. E você olha aqui, a descendência de Caim é cheia de realização. Você tem pessoas que lidavam com gado, metalurgia e assim por diante. E quando você olha para a geração ali de Sete, olha, mas que coisa mais chata. Não tem nada de muito importante acontecendo ali, né? Mas a geração de Caim, eles são cheios de realizações. E sabe qual é o homem que está no 7º ali, em relação a Caim e Adão? Da geração de Caim é um homem chamado Lameque. E o que ele fez? Ele é para ser o ápice, então, da geração de Caim. Sabe o que ele fez? Ele foi o primeiro a ter 2 mulheres. Ele inaugurou a poligamia. E, além disso, ele cometeu 2 assassinatos. A geração de Caim, ela começa com o assassino Caim e termina com outro assassino, Lameque. Mas, então, quando eu venho aqui para a geração de Enoque, eu tenho o ápice, então, daqueles que seguem a Deus. E eu quero ler sobre Enoque, mas eu quero começar um pouquinho antes, no verso 18, diz assim, ó, Jared, que é o pai de Enoque, né, viveu 62 anos e gerou Enoque. Ou seja, Enoque, ele era o primogênito, e como primogênito, ele era o mais importante, ele era o líder, ele era o sacerdote, ele era como um rei naquela casa. Então, alguns, eles falam, nossa, Enoque, ele
ele foi santo, mas ele não vivia no meio dos ímpios. Na verdade, ele vivia. Ele era importante, ele tinha muitas obrigações familiares. Ele vivia normalmente rodeado de pessoas. E você vai ver que ele era um homem de família, ele teve filhos e filhas. Então, não existe desculpa para nós vivermos uma vida afastada de Deus no meio da sociedade. Na verdade, é justamente no meio da sociedade que Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém, todo mundo conhece Matusalém, né? Por quê? Quem era Matusalém? O que ele fez de tão extraordinário? Viveu, né? Foi o homem que mais viveu. E eu sempre me perguntava, mas Senhor, como que pode Matusalém ter vivido tanto, sendo que Adão comeu do fruto da árvore da vida, ele esteve na presença do próprio Deus. Como que pode Matusalém viver mais do que o próprio Adão? E a resposta eu descobri quando eu entendi o significado do nome Matusalém. Matusalém significa morreu e veio a emissão. Emissão do quê? Do dilúvio. Porque no ano que Matusalém morre, então veio o dilúvio. Você sabe por que Matusalém ele viveu mais do que qualquer pessoa no mundo? Porque havia uma profecia. A gente sabe que Enoque ele era profeta. Se você pode confirmar isso ali em Judas. Ele profetizou ali sobre a segunda vinda, mas ele também profetizou sobre o dilúvio. Haveria um dilúvio. O mundo seria destruído, mas Deus não queria destruir o mundo. Então Deus, ele estende a vida de Matusalém além do que era o normal, que já era uma vida que tinha um span muito grande, mas ele ainda assim, ele estende para mais do que o normal, porque ele não queria destruir a terra, ele queria que os pecadores se arrependessem. Então, por isso que Matusalém foi o homem que mais viveu, e isso mostra a misericórdia de Deus. Então, o texto diz assim: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. Alguns pensam que a caminhada dele começou somente quando ele gerou Matusalém, e essa é uma possibilidade no texto, mas não necessariamente precisa ser visto assim. Mas eu quero perguntar para você, o que fez você caminhar com Deus? O que te trouxe aqui? Será que foi uma bênção como ter um filho? Ou será que foi uma desgraça, alguma coisa que você perdeu que lhe custou muito? Eu vejo isso no hospital muitas vezes. Algumas pessoas, elas abandonaram a Deus, não pensam acerca de Deus, mas então, quando elas ficam doentes, ali no hospital, elas se lembram de Deus e elas buscam a Deus. O que vai fazer você se voltar a Deus? Será que são as bênçãos ou as maldições? Eu não sei. Espero que sejam as bênçãos, que você não precise receber as maldições, porque daí a jornada ela é mais difícil. Mas o que é andar com Deus? Andar com Deus. Essa expressão andar com Deus ela aparece 2 vezes para Enoque, aparece uma vez para Noé. E ela deve ser distinguida de andar depois de Deus ou andar perante Deus. Essas 2 expressões, andar depois de Deus e perante Deus, elas estão relacionadas com seguir a lei de Deus, seguir a revelação, seguir a palavra de Deus. Mas essa expressão, andar com Deus, ela é bem única. Ela aparece em só mais um lugar de toda a Bíblia. É em Malaquias 2:6. E ela se refere aos sacerdotes. Que os sacerdotes andam com Deus como ninguém mais andava com Deus. Porque o sacerdote ele poderia entrar dentro do templo. Ele poderia estar na presença do próprio Deus.
E o termo aqui no hebraico, ele se encontra no Hitpael. E o que significa isso? É a voz reflexiva. Ele ia e para todo lado que ele ia, ele andava com Deus, e ele andava com Deus de uma maneira intensa. E esse mesmo verbo, ele é usado em referência a Deus andando no jardim e ao sacerdote servindo no templo. Então, além de ser um profeta, Enoque também ele era um sacerdote. E esse é o ideal de todos nós. Nós somos geração santa, sacerdócio de Deus. Ele nos escolheu para a santidade. Enoque, ele é o arquétipo da reconciliação com Deus. Antes de Enoque, nós vemos Abel oferecendo um sacrifício de expiação a Deus. Nós vemos Enos invocando a Deus. E agora nós vemos, então, Enoque andando com Deus. Você vê que, então, existe uma restauração do que foi perdido. Mas o que é andar com Deus? Essas frases, às vezes, na Bíblia são difíceis de entender. Mas é uma metáfora para o relacionamento com Deus. Sabe, um livro que me ajudou muito a entender isso foi 95 Teses sobre Justificação pela Fé, do Morris Venden. E eu falo para você, se você ainda não leu, você tem que ler. Vai ser um dos melhores livros que você vai ler na tua vida. O que é caminhar com Deus? É relacionamento com Deus. E como que a gente, então, se relaciona com Deus? Tem 3 coisas básicas. Lendo a Bíblia, orando e contando para todo mundo que Deus fez na tua vida. E eu vou dar uma ilustração aqui, então, sobre oração. Uma vez eu falei assim para Deus: Senhor, eu quero ver como é que é esse negócio de Enoque. Eu quero andar em todos os detalhes da minha vida. E eu precisava comprar um tênis. Eu comportava e precisava comprar um tênis. E eu sabia que aquele tênis era especial, porque eu ia usar o tênis todos os dias, para todo lugar que eu fosse, e não ia andar pouco. Então eu precisava de um tênis que fosse bom. Eu falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo comprar o tênis. E eu fui lá, escolhi o tênis, fui impressionado. Não, vou pegar esse tênis aqui. E olha, eu brinco com Deus, eu falo assim: Senhor, me arrependi de ter feito aquela oração. Sabe por quê? Porque aquele tênis, ele durou 2 anos comigo, usando todos os dias. O tênis não gastava. Eu não aguentava mais ver o tênis. Eu tive que dar o tênis para um amigo. Ele usou mais 6 meses e o tênis não se acabava. Isso é colocar a Deus em primeiro lugar. É você convidar a Deus a ter um relacionamento com você, nos mínimos detalhes. E estudo da Bíblia? Como que o estudo da Bíblia nos afeta? Eu estava fazendo meu mestrado na Andrews, e eu lembro que eu fui fazer uma classe de santuário. O Dr. Roy Gain, na classe, ele falou assim: olha, essa é a classe mais difícil do seminário, ninguém tira A comigo. Então vocês estudem, porque não será fácil. Eu já me assustei, né? Bom, um dia eu chego na classe e está todo mundo jogado assim no chão, estudando. E eu, que é isso, né? Povo doido. E aí eu perguntei: o que está acontecendo? Ah, vai ter prova. Eu assim: como que vai ter prova? A prova é semana que vem. Não, o professor não pode semana que vem, ele adiantou. Aí eu pensei: lascou, né? Que eu não estudei nada. Aí já bateu aquele desespero. E eu pensei: não, eu vou lá chorar lá para o professor me deixar fazer a prova outro dia. Porque eu estava aprendendo inglês, e quando ele falou, eu nem prestei atenção. Mas aí eu parei e pensei assim: quer saber? Essa é a doutrina que eu tenho estudado mais na minha vida. Eu vou fazer essa prova. Eu vou orar a Deus e vou fazer essa prova. E eu orei a Deus: Senhor, como o Senhor deu a tua promessa, que quando a gente precisasse da tua palavra, o Senhor nos ia lembrar, eu peço que o Senhor me lembre tudo que eu estudei. Não me dê nada que eu não tenha estudado. Só o que eu estudei. E fui fazer a prova. Peguei a prova e olhei assim: é isso. Mas sabe, isso é o quê? É o relacionamento com Deus.
é você passar tempo com a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia não é um livro acadêmico. A Bíblia é a carta de Deus ao ser humano. Quando você ora, você fala a Deus, com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Mas não adianta nada, sabe, gente? A gente lê a Bíblia, a gente orar, se isso não vai afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Se você não transborda e você não fala da palavra de Deus para os outros, é irrelevante. Porque tem muita gente que está obeso espiritualmente, só recebendo ali o sermão, recebendo a palavra, mas isso nunca transforma, nunca muda a vida da pessoa. Então a gente tem que sair da questão teórica e ir para a questão prática. E aí o texto me diz que ele viveu 300 anos depois daquilo, depois de ter tido filho, 300 anos. Tem gente que reclama, nossa, eu quando recebi a mensagem do Senhor, que o Senhor ia voltar, isso foi há 20 anos atrás, foi há 30 anos atrás. Enoque esperou 300 anos, e a fé dele não vacilou. Pelo contrário, a fé dele cresceu. Olha o que o texto diz, aqui no verso 23. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. O número 365 é interessante, não é? Por que 365? Já parou para pensar? Lendo aqui, não é estranho? O que é 365? Hã? É o quê? Alguém falou aqui. Exatamente, é a translação da Terra em torno do Sol. 365. E olha que interessante. Enoque, ele faz a translação. Ele completa a sua jornada ao redor do verdadeiro Sol da Justiça. E quando ele completa a sua jornada ao redor do Sol da Justiça, ele é transladado ao céu. Olha o que o texto diz. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele foi vitorioso. Ele completou a sua jornada. Sabe, uma menininha veio no culto e a mãe não pôde vir, mas ela, quando chegou em casa, a mãe perguntou, e aí, sobre o que foi o sermão? E a menininha falou, sobre um homem que viveu há muito tempo atrás. E a mãe perguntou, mas que homem? Foi um homem chamado Enoque. É? Me conta então, me conta a história dele. Bom, o pastor contou que todos os dias Deus ia na casa de Enoque e então eles saíam para caminhar juntos. Todos os dias. E você sabe que quando você começa a caminhar, você não consegue caminhar muito longe, mas o tempo vai passando, você vai se fortalecendo. E cada vez que eles iam caminhar, eles caminhavam mais forte, mais longe. Então, um dia, Deus apareceu na casa de Enoque e falou assim, olha, Enoque, hoje a gente vai além do que a gente costuma ir. Se prepara. E então Enoque, ele pegou a sua capa, pegou o seu lanche e foi caminhar com Deus. Eles estão caminhando e caminhando e caminhando. E então já era o pôr do sol, e normalmente eles voltavam com o pôr do sol. E Enoque se volta para Deus e fala assim, vamos voltar então? Já está tarde. E então Deus olhou para Enoque e falou assim, hoje nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. Então Enoque, ele foi tomado. E a tradição judaica, cheia do seu folclore, diz que ele foi tomado ao céu por meio da palavra. E o seu corpo foi transformado em corpo de fogo. E o seu nome foi mudado para Metratron. Ele foi glorificado. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa tomar esse desafio de convidar a Deus para caminhar com você da mesma maneira
que Enoque convidou. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui perante a Tua presença, Senhor. Invocamos o Teu nome e queremos Te pedir que o Senhor nos dê o privilégio de caminhar contigo, Senhor. Eu sei que essa é a Tua vontade, Senhor, mas eu sei que no nosso pecado nós muitas vezes damos um passo contigo e 10 para o pecado, para o mundo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, para Te colocar em primeiro lugar em tudo que nós fazemos, Senhor. Fica com cada um aqui, Senhor, e ajude, que cada um possa lembrar como essa menininha entendeu, Senhor, o que é caminhar com Deus. Te pedimos em Seu nome. Amém.